Fala, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Me chamo William e hoje eu vou estar falando sobre a formação do homem. Pega papel e caneta, pega sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Algo que precisamos primeiramente entender a respeito da formação do homem, que o homem ele é um ser tripartido. Vão dizer que o homem é constituído por um espírito e um corpo. Outras irão dizer que o homem é constituído por uma alma e um corpo. Mas o que a Bíblia ela diz sobre a formação do homem? Como o homem ele é formado? Quando o homem ele foi formado? E nesse vídeo eu quero abordar a respeito da formação do homem. Se você ama a palavra de Deus, permanece aí no vídeo. Para iniciarmos esse assunto, vamos ler um texto bíblico. Vou usar a Bíblia online. Abram comigo. E o primeiro texto será 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23. Estou deixando duas versões abertas. Desse lado é a Almeida Corrigida Fiel e desse lado a nova versão internacional, ok? ACF e NVI. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Olha o texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, precisamos entender que o homem ele é formado por três características. Olha o texto. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, vejamos. O homem é formado por três elementos, certo? O homem, então, ele é formado por espírito, espírito, alma e corpo. Certo? Então o homem ele é formado por três elementos: espírito, alma e corpo. Amém? Então Deus ele quer que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para darmos continuidade a este assunto, vamos ler mais outro texto que está descrito em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 4. Olha o que o texto diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ok? Vamos colocar o texto no nosso mapa mental. Quero deixar bem didático esse vídeo para absorvermos o máximo de informações, ok? Então, em laranja, estou colocando a borda laranja para vocês identificar junto com a formação do homem. Isso é didático, isto faz com que sua mente grave melhor, ok? Então, vamos lá. Entendendo que o homem ele é formado por três elementos, espírito, alma e corpo, esses dois textos a qual mencionei vai ser o nosso texto base para iniciarmos a nossa aula, para entendermos a respeito da formação do homem. Efésios 1, verso 4 diz que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse texto, temos algumas revelações. Vejamos. Onde Deus nos elegeu? Onde estávamos antes de vir para esse mundo? Nós estávamos em Deus. Como também nos elegeu nele? Onde nós estávamos? Neles. Antes de vir a esse mundo, nós estávamos em Deus, ok? E algo interessante que precisamos entender é algo sobre Deus, uma característica de Deus. Para isso, vamos ler mais um texto, descrito lá no Evangelho de João, capítulo
4, verso 24. Vamos ler o versículo que diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, a parte A do versículo vai dizer que Deus é Espírito. Então, a parte A do versículo vai dizer que Deus é Espírito. O que Deus é? Espírito. Ok? Então veja bem, entendendo que Deus é Espírito, Deus ele só pode gerar espíritos, ok? Então, uma coisa que precisamos entender, Deus sendo Espírito, ele só pode gerar espíritos. Deus gera espírito e forma matéria. Então, veja bem, entendendo isso, vamos entender a ligação que esse texto tem com esse texto. Então, sabendo que Deus é Espírito, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse texto nos revela bastante coisa. Então, vamos lá. Deus nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. Então, veja bem. A palavra mundo, aqui no original grego, é cosmos. A Bíblia ela tem vários significados para a palavra mundo. No caso desse texto e o contexto, está relacionado a este mundo a qual vivemos, ok? Então, Deus nos elegeu antes da fundação deste mundo. Que mundo? O nosso planeta, a qual nós estamos, ok? E olha que interessante. Se Deus nos elegeu, nos escolheu, nos fez nele, antes da fundação do mundo, olha que coisa interessante. Nós existimos antes da fundação do mundo. Então entenda uma coisa, irmão. Somos mais velhos do que você imagina. Uma coisa interessante também a saber, veja, o nosso planeta, que hoje é chamado de planeta Terra, segundo a ciência, ele foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás. Se o planeta Terra ele existe há 4,5 bilhões de anos atrás, nós existimos muito antes dele. Olha o texto, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do planeta Terra ser criado, nós já existimos em Deus.